Rede Teológica Bethesda, em parceria com a Rádio Musical. A Musical te acompanha e você acompanha a Musical. No Caminho, um programa para você encerrar a tarde preparando o jantar, relaxando depois de um dia de trabalho ou enfrentando o trânsito na volta para casa, com descontração, informação, música, palavra de Deus, com a apresentação de Jeremias Neto. O programa No Caminho com a Musical é seu companheiro às 5 da tarde, aqui na Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Opinião Cristã com Sonaira Fernandes. Um espaço dedicado a discutir e analisar as principais notícias e atualidades com profundidade e honestidade. Sempre à luz do Evangelho. Agora na Musical FM. Olá, muito boa noite a você, ouvinte da Musical FM 105.7, a rádio que ama você. Estamos aqui mais uma edição do programa Opinião Cristã, programa que dá voz e opinião ao povo de Deus. Programa este idealizado pela nossa querida vereadora Sonaira Fernandes. É isto mesmo, eu sou o pastor Tiago Paes e estarei com você mais uma vez aqui no Opinião Cristã. É isto mesmo, olha, estamos já com o nosso ilustre convidado aqui, um dos convidados, né? Pastor, apóstolo já quero chamar pastor porque eu sou pastor. Aí, meu Deus do céu, mas é apóstolo, nosso querido reverendo apóstolo Gerson Bentes, é isso? Isso. Muito bom, que prazer recebê-lo. Já nos conhecemos já de algumas outras oportunidades, eventualidades, sim, né? Uma das ali na casa do governador, Tarcísio de Freitas, foi, e outras reuniões também. Da Sonaira lá, né? Isso, da Sonaira também. Que bênção estar com você aqui, meu amigo, e dizer que esse programa está muito bem hoje com a sua presença. Amém. Aqui. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, uma coisa assim muito agradecido a Deus, né, ao programa da Sonaira, e também uma satisfação estar junto com você aqui, né? Sim. Neste momento, que nós estaremos abordando alguns assuntos importantes para os irmãos, os ouvintes que estão nos ouvindo da Musical. Sim. FM. Olha, você que já está nos ouvindo, permaneça sintonizado aqui na Musical FM 105.7. Também você pode nos acompanhar através do YouTube, é isto mesmo, do YouTube. Você digita lá Opinião Cristã e você estará nos assistindo ao vivo, e também pode interagir conosco pelo chat de mensagem. Você pode fazer uma pergunta, você pode mandar um abraço, e nós estaremos aqui repostando essa sua mensagem, é isto mesmo, olha, e também você pode nos acompanhar através ali da plataforma digital no Instagram, é isto mesmo, você coloca lá @opinião.cristã, estará sendo postadas as fotos, tudo aquilo que nós participamos aqui neste programa tão abençoado. É isto mesmo, e já estamos aqui também com o nosso querido amigo, convidado, reverendo evangelista Adriel Felício da AD Belém, São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, queridos. Eu estou realmente com muita alegria podendo estar mais uma vez com meu amigo pastor Tiago Paes, e nessa ocasião em especial está aqui com todos os ouvintes da Musical FM,
um servo de Deus e com todos os irmãos. E é uma alegria, viu, pastor Tiago? Já Amém. de antemão poder estar com vocês. Que bênção, meu amigo. Olha, o Adriel chegou um pouquinho atrasado, mas ainda bem que deu tempo. Chegou e tá aqui. E nós estamos com o apóstolo Gerson e o evangelista Adriel. Vai ser um programa recheado aqui de muitas novidades, de assuntos pertinentes, informações pertinentes a você, ouvinte cristão e conservador. Então vamos lá. Como eu comecei com o apóstolo Gerson, então eu queria, por gentileza, apóstolo, que o senhor nos falasse sobre o seu encontro com Jesus, como que foi, em rápidas palavras, para a gente poder começar em nome de Jesus. Bom, eu sou de berço evangélico. Glória a Deus. Quando meu pai estava ainda aqui na terra, quando eu nasci, ele já era cristão. Sim. Né? E assim foi a minha caminhada. Hoje eu sou uma pessoa formada em teologia, Sim. bacharel, e estou me formando ano que vem agora em administração de empresa. Sim. Pela Estácio. Pela Estácio. Que é muito importante. Sua família, seus filhos. Sou casado há 34 anos com a bispa Givanilde Bentes. Tenho um casal de filho. É verdade, agora que eu me lembrei, um abração aí para nossa querida bispa, em nome de Jesus. E a minha filha tem 32 anos, já casada também, e o meu filho, que é o Gabriel, que é o caçula de 17 anos. Sim, deve estar nos assistindo. Um abraço para você, meu filho, e para a bispa Givanilde. Amém, um abraço para todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Adriel, por favor, fale um pouco do seu encontro com Jesus, da sua vida aí, como que chegou a evangelista da casa do Senhor. Amém. Queridos, assim como o servo de Deus acabou de falar, eu também venho de um berço evangélico, então nós acompanhamos os nossos pais, os meus avós, tanto paterno quanto materno, já também eram pastores da Assembleia de Deus, parte da Madureira, outra parte da Missão, Belém, e ali eu já tive o relacionamento, o encontro com Jesus, ainda na minha juventude. De fato, ali aceitei a Cristo, tive uma aliança com Ele, e depois disso, fomos aí galgando aí alguns degraus na fé. Glória. Aos 22 para 23 anos, sim, fui ao presbitério, como você perguntou, e sim, aos 25 fui levado a evangelista da igreja. Que bênção, que bênção. Muito bem casado com a nossa querida irmã Tâmara, que está ali acompanhando. Irmã Tâmara, amém. Que bênção, que bênção. Então veja bem, nesse comecinho de ano, eu queria saber, apóstolo, se o senhor tem uma mensagem cristã de encorajamento que você tem para dar aos nossos ouvintes, porque para muitos a virada de ano e para outro é um momento de reflexão, até mesmo de tristeza, às vezes, mas devemos lembrar que estamos sempre com Jesus e nunca sozinhos, não é assim? É verdade. Bom, esse ano, eu acredito que o ano de 2025 será um ano muito abençoado para nós cristãos. Sim. Né? Inclusive, esse ano eu estou com um projeto que é da Vigília Aviva Brasil, né? Que nós estamos já preparando junto com a Sonaira, tem uma produtora por trás também, e provavelmente esse projeto acontecerá no Memorial da América Latina, Glória em a Deus. agosto desse ano. Glória é uma a Deus. vigília tão maravilhosa, porque Sim. Deus ele tem falado comigo desde 2005, que ele escolheu a nação do Brasil para ser o celeiro do grande avivamento. Glória a Deus. Né? E quando foi ano passado, eu estava em casa orando de madrugada e tive uma visão com o anjo do Senhor. Ele descia e falava comigo: eu vim te fazer um pedido. Eu digo: diga, Senhor, prepara um projeto, uma vigília para 2025. E nesse dia da vigília, eu vou descer com a descida do grande avivamento na nação do Brasil. Só que ele é uma vigília, pastor, interdenominacional. Sim. Né? E a participação de vários ministérios, de várias igrejas. Sim. Né? Isso é muito importante. É um ajuntamento ali. Um ajuntamento do povo de Deus. Do povo de Deus. Não é uma vigília do meu ministério, embora que o meu ministério esteja, no caso, Sim. que ele que está coisando, mas não é do meu ministério. É envolvendo as igrejas
com uma visão para o povo do Senhor ser impactado. Nesse dia vai acontecer batismo com o Espírito Santo, Em nome de curas, Jesus. milagres, Em nome de Sem Jesus. dúvidas. grandemente. Em nome de Jesus. Quando estiver mais perto, vamos estar sempre anunciando aqui. Em olha nome aí, de para Jesus. que convocando todo o povo de Deus para estarmos reunidos Sim. ali em um nome do Senhor Em Jesus nome do Cristo, Senhor para a Jesus glória de Cristo. Deus o Pai. Então é isso. Por favor, nos deixa aqui uma mensagem aqui nessa virada de ano, nesse comecinho de ano já, né? Então, o povo que viveu essa virada de ano, 2024 para 2025, e o povo que está ainda um pouco triste, um pouco solitário. Traz uma palavra aí de ânimo, Adriel. Eu vou trazer uma palavra para os nossos irmãos, pastor Tiago, irmãos em Cristo que nos acompanham, dizendo que todo início de ano a gente faz muitas metas. Alguns dizem eu vou para academia na segunda e não foi. Já passou segunda-feira, ele não foi. Faz 3 meses que eu pago minha Olha aí. academia, não vou. E não foi um dia. Mas diante de tantas metas, que o nosso propósito maior seja buscar a Cristo. Amém. Seja consagrarmos as nossas vidas, pastor Tiago, o servo de Deus que aqui está. E mais do que isso, se superar na presença de Deus. De que modo? Se santificando mais, orando mais, lendo ainda mais a palavra de Deus. E que seja este o ano oportuno para vivermos isso que o servo de Deus acabou de anunciar, de fato um avivamento, pelo qual eu creio que Jesus Cristo deseja manifestar sobre a nossa nação. Nós precisamos. São dias difíceis, onde a violência cada vez mais impera, a corrupção, a destruição social, moral. Mas eu creio, pastor Tiago, que Sim. se a graça de Deus estiver sobre nós e nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo no ano de 2025, o Senhor fará uma grande obra através de um grande derramamento. Essa é a minha palavra para os nossos Eu irmãos creio. ouvintes. Antes de chamar a vinheta do Giro de Notícias, eu já quero mandar um abraço pro pessoal que está conectado conosco pelo YouTube, é isto mesmo. A Lúcia Santos, a paz do Senhor a todos os irmãos. A Lúcia, se eu não me engano, ela ganhou até um livro aqui no sorteio. E até hoje está comigo esse livro, Lúcia. Eu estou precisando do seu número, Lúcia. Manda o seu número aqui para eu poder enviar esses livros a você. O nosso querido doutor Jacques Azobel, boa noite, né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o meu tio Jacques Azobel, doutor Jacques Azobel. Também ao Fábio Pereira, Shalom, glória a Deus. A Marleide e também a Leide. Shalom, glória a Deus, a Leide Nóbrega. Que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor. Vamos lá no nosso Giro de Notícias. Opinião e notícia. Você bem atualizado com tudo o que acontece. Opinião cristã. Olha, vamos lá, né? Na primeira notícia. Lula publica no Diário Oficial da União uma resolução abortista de um órgão federal, né? O CONANDA, né, aprovou uma resolução que impõe para todos os conselheiros tutelares do Brasil o encaminhamento de adolescentes de 14 anos ou menos para programas abortivos, independentemente do período da gestação e até da concordância dos pais. A que ponto iremos chegar? O nosso apóstolo aqui, Gerson, porque esses absurdos acontecem num país tão cristão e conservador quanto o nosso. É uma situação realmente alarmante, Sim. preocupante. Sim. Eu sou pró-vida. Tenho ido a Brasília algumas vezes. Sim. Inclusive estive com a doutora Terezinha Neves numa vez que nós tivemos com camisetas lutando, fazendo um evento ali contra justamente o aborto. Né, que a palavra de Deus ela nos fala no mandamento do Senhor, não matarás. Sim. Eu acho que tirar a vida de um ser que está vindo ali, isso só merece a Deus e não nós, seres humanos. Né? Então eu vou pelo que a palavra de Deus nos diz. Sim. Né? Infelizmente nós estamos caminhando dentro de uma nação que tem procurado deturpar essa situação através de posicionamentos, né, às vezes até anticonstitucionais, né? Mas nós, como cristãos, temos que zelar pela fé, zelar pela palavra, zelar por aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Glória a Deus. Né? E Deus é Deus, e Ele não muda, Ele é imutável. Glória a Deus. E eu creio nisso. Que bênção. E evangelista Adriel, veja bem,
nós não podemos abrir mão dos princípios. Isso é verdade, pastor Dos Tiago. nossos princípios. Por favor, fale um pouco sobre esse assunto. Assim como o apóstolo disse, nós somos pró-vida, né? Nós somos a favor da vida e, na verdade, são dias trabalhosos. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que são dias que viriam dias trabalhosos e daqui para pior, infelizmente, esperando acerca dessas notícias, esperando especificamente falando do governo atual e de tantos outros que virão. Mas, como igreja, nós nos posicionamos contra isso, dizendo que aquilo que a Bíblia fala e afirma é o que nós cremos e declaramos. Somos a favor da vida e enquanto nós tivermos fôlego, força, vigor para declararmos e anunciarmos isso, seja aqui, como estamos fazendo na Rádio Musical, que sempre tem aberto aqui as portas para a pregação do Evangelho, esse é o propósito, e também através aí da frente dos nossos irmãos que estão nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, são homens e mulheres que Deus colocou ali para que situações como essa sejam combatidas. Isso mesmo. E você veja, por isso, apóstolo e evangelista Adriel, apóstolo Gerson, muita gente não entende o porquê da nossa preocupação de colocar pessoas cristãs, pessoas que defendem os princípios bíblicos dentro das câmaras municipais, dentro das assembleias legislativas, porque o pessoal não entende ainda, é um povo muito, como posso dizer... Ignorante. Né? Ignorante, entendeu? Sabe, pastor Gé, eu acho interessante uma coisa. Ainda tem muitos religiosos conservadores que dizem que a igreja não tem que se enfiar no meio de política. Mas a gente vai fazer o seguinte. Quem foi José no Egito? Político. Né? O cara estava ali no meio de 2.000 ídolos. E quem foi que foi honrado ali? O Deus de Israel. Glória a Deus. Por exemplo, Daniel na Babilônia, né? Quantos deuses no reinado do rei Dário? Quem foi ali, né, honrado? Senhor. O Deus de Israel. Se vê no caso do rei Nabucodonosor, né? Então te vê ali questões que a igreja ela não foi criada por Cristo para ser só religiosa. Sim. Eu não creio nisso. Eu creio que ela tem que avançar. Ela tem frente, que né? pegar situações que ela tem que ter autoridade. Sim. Né? Ela não tem autoridade só para expulsar demônio, só para evangelizar, só para pensar no reino dos céus. Nós temos que ser uma igreja com autoridade também na terra. Assim como José foi no Egito e assim como Daniel foi na Babilônia. Eu creio dessa maneira. Também. Entendeu? Concordamos. Por favor. Não, concordamos aqui em tudo, na verdade, não é nem em partes, é em tudo, o pastor Tiago. Porque a importância de um cristão, né, daquele que defende, né, as ideias, como posso falar? As causas, né? As causas da igreja, né? Sim. Defendendo as causas da igreja, é muito importante porque, veja bem, quando nós olhamos ali a importância que teve José de Arimateia, né? Sim, com Veja certeza. a importância também de Esdras, né? Uhum. A importância ali de Neemias, né? Que foi levantado como governador ali. Então, é importante um cristão, né? Muito Assim, importante. para defender a igreja do Senhor Se Jesus. defender. E muita gente ainda tem um pensamento atrasado, ignorante, né, evangelista Adriel? Isso é perigoso, pastor Tiago, porque nós temos duas responsabilidades. A primeira, de nos posicionarmos através do nosso voto, de nós cumprirmos o papel como cidadãos. Sim. Mas há uma segunda responsabilidade, de termos os nossos candidatos ali. E por mais que haja uma ignorância devido a tanta situação de corrupção no Brasil, quando nós falamos de política, existem homens e mulheres de Deus ainda, e se nós não tivéssemos estes homens, estaria muito pior. Se nós tivéssemos pessoas ainda lá, pastor Tiago, apóstolo, irmãos, ouvintes, estaria muito pior. Se não está pior, Verdade. é porque tem pessoas que têm se desgastado ali de 4 em 4 anos, desejando ali galgar ali algum cargo, e são homens que Deus tem levantado para isso. Eu concordo, e termino aqui dentro deste assunto, pastor Tiago, que tem pessoas que não são chamadas para política. Não tem como, não são chamados, mas tem homens e mulheres que foram preparados por Deus com inteligência, com intelecto, com entendimento, não só com o espiritual, mas para estar ali dentro desses ambientes, anunciando o reino de Deus, declarando e denunciando atos como este, que eu sei que são contrários àquilo que nós cremos, isto é, a palavra de Deus. E Sim. por isso que nós temos a importante missão de termos ali pessoas
homens e mulheres nos representando. É verdade. Por isso que, veja bem, um exemplo, né, dos dias atuais, a nossa querida vereadora Sonaira Fernandes, Sim, né? Quando foi abordado ali o tema sobre aborto, né? Houve ali um enfrentamento, uma afronta muito grande contra a vida dela. Saiu em jornais, saiu em todo tipo aí de noticiário. Uma afronta muito grande que ela recebeu ali daqueles grupos, né? Que abortistas, né? E eles verdadeiramente ameaçaram a nossa querida amiga vereadora Sonaira Fernandes, mas ela permaneceu, ela não se intimidou, ela continua lutando contra esses ataques, essas ideologias de gênero e tantas outras coisas que essa turma levanta para querer distorcer, para querer deturpar, na verdade para querer destruir os princípios, principalmente bíblicos, os princípios bíblicos, né? Entendeu? Brasileira. Da família brasileira conservadora. É isso mesmo. Vamos lá para o nosso outro tema. Isto mesmo. Olha, está dando o que falar a nova decisão do governo federal em relação ao dinheiro do povo. Eu já estou preocupado. Vou começar a voltar a guardar dinheiro debaixo do colchão. Movimentações financeiras que ultrapassem R$5.000 serão fiscalizadas pela Receita Federal. Medida afeta principalmente os comerciantes e os demais profissionais liberais que terão de declarar essa renda para a Receita. Parece que esse governo só veio para nos castigar com impostos e mais imposto, não é, evangelista Adriel? E com os preços de tudo aumentando, o que vai restar para nós no final do mês? Pastor Tiago, é só Deus para nos dar a vitória. Verdade. Apesar daqui do tom de humor, é muito sério o que está acontecendo. Ainda hoje eu vinha falando com a minha esposa acerca dessa situação, deste valor que se ultrapassar, salvo engano, eu não li tão profundo, mas o que eu li sobre o assunto, R$5.000, qualquer movimentação acima desse valor já será. Os bancos têm a responsabilidade e de forma obrigatória eles devem notificar a Receita Federal do indivíduo ali, do cidadão, contribuinte que passar ou ultrapassar esse valor. Isso é muito sério, porque são liberdades nossas que estão sendo cada vez mais atacadas, e falávamos isso alguns anos atrás e não nos deram ouvidos, né? Falaram que era coisa da nossa mente, conspiração. Então é a alta dos valores. Você vai no mercado hoje comprar um arroz, é caríssimo. Você vai hoje qualquer coisa numa feira, você gasta muito. Eu estive na feira sábado, que eu gosto de ir na feira de sábado, estava R$10 uma banana prata. E aí a gente brinca, é muito caro, mas a gente vê o teor da situação que tá. Você não pode movimentar o dinheiro, você não consegue comprar quase nada, e eu pergunto aonde nós iremos chegar, apóstolo? Rapaz. Onde nós iremos chegar, pastor Tiago? Tá difícil. Sabe, pastor Tiago, eu inclusive conversei com o bispo Fábio, que é o meu assessor. Sim, está aqui o bispo Fábio. Isso. Por favor, receba o nosso abraço aqui do Opinião Cristã, bispo Fábio. Deus abençoe. Eu estava falando assim, que ele me acompanha há 25 anos. Sim. Estamos juntos. Eu disse assim, filhão, tem alguma coisa errada acontecendo. Falei para ele hoje. Por quê? Porque nós temos a conta do CNPJ da igreja, e eu tenho observado que dos dias para cá, os PIX que têm sido colocados, depositados na conta da igreja, está sendo taxado. Sim. Por exemplo, semana passada um irmão depositou lá uma oferta de R$100. Quando a tesoureira foi olhar, estava 49 centavos tributado. Eu disse, mas PIX já começou a tributar? Eu disse, estranho isso, né? Então, o bispo Fábio, que ele estudou também Direito, ele falou, apóstolo, existe uma resolução de que as empresas que têm CNPJ, qualquer banco pode estar taxando o PIX a partir de agora. Então, você vê como é que está começando, né? Está cercando o cerco, a gente não sabe mais o que fazer. Gente, vou falar uma coisa, esse negócio da moeda digital, que já começou a Drex, a partir do dia 1º de janeiro, agora. Então, é uma moeda que a gente está caminhando, na realidade, para o anticristo. Com certeza. A gente sabe disso. É unificar, unificar a moeda única, né? No mundo. Então, isso já é um cerco
né? Inclusive, eu estou estudando na faculdade, quando eu passei, eu acho que no terceiro semestre estava se falando sobre agenda mundial. Entendeu? 2030, 20 e 30. Nós estamos dentro dela, caminhando. Por isso que o negócio está acelerando. E o apóstolo Paulo já falava sobre a injustiça que imperaria nos últimos tempos. É muito estranho a gente ver a injustiça virando verdade e a justiça tentando ser apagada como se fosse uma verdade. Evangelista Adriel, veja bem, você falou um assunto, você vai no mercado, hoje tá tudo caro. Tudo caro. Tá tudo muito caro. A gente... Rapaz, eu Quem vou lhe tem dizer, filho, então? Eu tenho 4 filhos pequenos. Então, meu amigo, e veja bem, 5 mil reais, mas veja bem, 5 mil, veja bem, 5 mil reais, uma pessoa de classe baixa, ela movimenta esse valor de 5 mil. Porque você paga um aluguel aqui, você faz uma compra ali, você paga um cartão de crédito aqui, pronto, já deu 5 mil. Se você jogar de um banco ao outro, metade desse valor, de 2.500, de um banco ao outro, quando volta, a movimentação ela já dá. Era isso que eu queria saber, porque veja bem, um exemplo, eu caiu no meu Banco Itaú um valor, aí eu vou e mando pro meu Bradesco, aí já vira lá no sistema como se fosse 5 mil, que eu já tivesse recebido 5 mil? Pastor Thiago, pelo que eu pouco li, eu não li acerca tanto sobre o assunto como de forma ele merece, mas o pouco que eu fui atrás, porque de fato eu quis ir atrás, desejar entender, esse valor deve ser... O evangelista Adriel já é advogado, para quem não sabe. Eu esqueci aqui de falar esse detalhe muito importante. Por favor, então, evangelista. Eu vou chegar lá. Ele, na verdade, esse valor não pode contabilizar 5 mil em qualquer conta bancária. Ou seja, se eu fui até 4.999 no Itaú, vamos utilizar aqui a expressão do nome do banco, não tem problema. Mas se eu usar numa outra conta bancária, 5 mil, e esse número atingir 5 mil, será notificado a Receita. O que não pode acontecer é o valor de 5 mil. Então, digamos que algum ouvinte, nós talvez possa estar preocupado, mas e se eu movimentar 2.500 em um, 3 mil em outro? Esse valor não chegou a 5 mil. Mas veja só, bateu 5 mil em qualquer conta bancária, não importa a instituição, ela tem obrigatoriedade de notificar a Receita que você passou do valor ali limitado por eles. Isso é muito sério, porque se você tem uma conta bancária e envia para outra, às vezes você não bateu esse valor. Mas quando volta o valor, a renda, a movimentação chega no valor de 5 mil. Então seria um máximo de 5 mil, no caso. O máximo de 5 mil. Já é tendencioso a ser notificado. E se a Receita, como sempre faz, for atrás, eles vão querer colocar o imposto sobre. Entendi. Então veja bem. Então, no caso, um exemplo. Durante o mês, caiu 1.000, depois caiu 2.000. Em 30 dias, caiu 5 mil. O leão vai te pegar. Lá vem o leão abocanhando. É o leão falso. Esse não é o leão de Judá, não. Não é o leão de Judá, não. É o da Receita. Então agora eu entendi. Então, por mais que eu utilize ele todinho, mas mesmo assim, se passar dos 5, vai ver lá, né? Até onde tá muito bem ali explicado, até onde eu vi, é de fato isso. Agora a gente precisa ouvir melhor, entender melhor. Com certeza, alguém vai se levantar para tentar entender o porquê que eles colocaram essa medida. Eu acho difícil eles voltarem atrás, eu acho difícil porque já foi colocado, já entrou em vigor desde o dia 1º de janeiro, salvo engano. Mas eu gostaria que os nossos irmãos que estão ali pudessem ali fazer frente a essa situação, porque senão vai ser muita taxação. Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, todo mundo aqui pelo YouTube, é isto mesmo, você digita lá Opinião Cristã, você vai estar nos acompanhando e nos assistindo aqui ao vivo, é isto mesmo. Olha, muita gente mandando mensagem, o Fábio, a Graça, a Gilvanilde, a Cleonice, né, o Valdir, a Nilda, né? Assim, muita gente mandando mensagem e o pessoal tá aqui interagindo bastante, apóstolo. Então, veja bem, nós temos que colocar pessoas que defendam a nossa causa, sim, né, apóstolo? Com certeza. Eu penso dessa maneira, como eu volto a falar. Eu acho que a igreja do Senhor, pastor Diego, ela não tem que pensar só no lado religioso. Sim. Só no lado religioso. Porque eu acho que o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, ele tem que ser honrado através da igreja.
Ele tem que ser honrado no Estado, no país, você está entendendo? Através de quem Deus deixou essa autoridade? A Igreja do Senhor. Então, a Igreja do Senhor não pode ser omissa a essa questão. Ela não pode ser omissa a questão. Eu vejo o seguinte, eu era uma pessoa, pastor, que realmente eu não gostava muito de política. Eu estou sendo muito sincero para o senhor. Só que, por quê? Porque antigamente a gente achava que a política era coisa feia, coisa ruim, aquela coisa tudinho. Eu sempre digo o seguinte, a política, ela não é feia. A questão é a corrupção que os homens, os políticos fazem. Sim. A política, ela não é corrupta. As pessoas, os políticos que agem com corrupção, mas não que a política, ela seja corrupta. E é necessária, né? E é necessária a política. Entendeu? Jesus foi um político. Entendeu? Jesus foi um político. Você pode ver, na época de Jesus, criticaram Jesus porque comeu com publicanos, comeu com os pecadores, aquela coisa tudinho. Por quê? Porque Jesus, ele pensa no reino. Ele não pensa só numa situação. Ele pensa no todo. E essa é uma coisa que tem que ser muito bem falada. Mais alguma coisa, evangelista Adriel, para nos esclarecer aqui um pouco esse fato? Sobre a tributação? Sim. Eu acho que a indignação de todo cidadão brasileiro já basta toda a contribuição, toda a taxação, tudo aquilo que nós pagamos de imposto é muito alto. A carga tributária no Brasil, eu não estou nem falando assim a questão de empresários, que aí é muito alto mesmo. O empresário hoje no Brasil ele tem que ser muito, muito guerreiro. Mas o difícil é isso, é você pagar uma taxa alta. A moradia no Brasil, em São Paulo, é muito, muito alto. E, além disso, você agora tem essa situação. Vamos ver, como diz o pastor Tiago, onde nós iremos parar. É isso aí, isso aqui é Opinião Cristã, programa que dá voz e opinião ao povo de Deus, todos os dias aqui na Musical FM 105.7, a partir das 18 horas. É isto mesmo, meus queridos. Olha, vamos já então chamar o break Voz das Igrejas. Agora no Opinião Cristã, a voz das igrejas, sua igreja, o evento e a agenda divulgados aqui no Opinião Cristã. Eu sou a pastora Marina Rocha, da Igreja Cristã Leão de Judá, que fica ali na Praça Eduardo Rabelo 26A, Jardim Japão, Zona Norte de São Paulo. Temos culto de terça-feira às 19h30, culto de cura e libertação até às 21 horas. Temos quinta-feira, Quinta da Vitória, às 19h30 até às 21 horas. E temos culto de domingo, culto da família às 19 horas até às 21 horas. Venham conhecer a nossa igreja e traga a tua família. Amém? O meu alô, a Rádio Musical, que Deus abençoe vocês poderosamente, que é o pastor Vinícius, pastor da Igreja Cristã Giovanni Si, Ministério de São Paulo, na rua Angaturama, 1526. Os nossos cultos serão na terça-feira às 20 horas, quinta-feira às 20 horas, domingo às 10 da manhã e domingo às 18 horas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu quero saudar a todos os ouvintes da Musical FM. Eu sou o pastor Joel Aparecido, da Igreja O Brasil para Cristo, em Cidade Líder, Rua Carlos Alberto Lopes de Freixo, 91. E eu quero te convidar. Nossos dias de culto são terça às 20 horas, culto de oração, quinta-feira, libertação às 20 horas também. Sábado teremos o culto de ensinamento às 19 horas. E domingo, o culto da família também às 19 horas. E você é o nosso convidado. Deus abençoe. Ouvintes da Musical FM, um alô. Eu sou o pastor Ronaldo. E eu sou a pastora Cláudia. Nós somos pastores da Igreja Pentecostal Júbilo na Freguesia do Ó. Estamos passando aqui rapidinho para deixar o cronograma dos nossos cultos. Terça e quinta, pastor. Às 20 horas. Sábado. Às 19 horas. Domingo. Às 18 horas. Culto com a família, né? Isso. Qual é o endereço? Avenida Ministro Petrônio Portela, 353, na Freguesia do Ó. Venham, esperamos todos. Deus abençoe.
Muito bom. Já estamos de volta aqui no Opinião Cristã, programa que dá voz e opinião. Cada um aqui expressa sua opinião sobre os temas abordados. Assim como o evangelista Adriel, assim como o apóstolo Gerson, cada um aqui expressou a sua opinião sobre os assuntos, né? Sobre a tributação e também sobre a publicação ali de uma resolução abortista. Então, cada um expressou a sua opinião, assim como eu também, de forma breve aqui. Mas eu queria saber, vamos ouvir um testemunho pelo nosso querido evangelista, irmão Adriel. Eu dei 5 minutinhos para ele poder nos deixar aqui um testemunho da sua vida, por favor. Queridos irmãos ouvintes que continuam aqui nos acompanhando, ou mesmo aqueles que acabaram de chegar, diante dessa oportunidade agora que nós temos aqui para falar do testemunho, eu lembrei de um testemunho que Deus fez com que eu pudesse e minha esposa, nós pudéssemos viver no período da pandemia, pastor Tiago. Eu lembro que nós morávamos na zona sul de São Paulo, ali na região do Capão Redondo, e eu não tinha carro, pastor, apóstolo. E com isso eu tinha uma dificuldade, porque morando no Capão Redondo eu congregava aqui na zona leste, na região ali do Itaquera, praticamente. Mais precisamente na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Jardim Itapema. E ainda assim eu vinha de metrô, eu vinha de ônibus. Ao término do culto eu acompanhava meu pastor, ele sempre me deixava ali nas estações de metrô. Sim. E eu lembro que eu fiz esse trajeto durante 2 anos ali, mesmo morando na Zona Sul, abracei o convite do meu pastor, que hoje continua sendo meu pastor José Roberto, deixo aqui o meu abraço. E naquela ocasião eu lembro que 2 anos foi o que eu fiquei nessa condição de ir atravessar a cidade, mesmo com a dificuldade, deixava minha esposa em casa e na semana e tudo mais. E eu lembro que teve uma quarta-feira que nós fomos para o culto ali de ensino e acabou o culto, vida de pastor, o apóstolo sabe que não para. Fomos ali dar um atendimento, fui apoiar ele ali, dar um auxílio. Sim. E eu lembro que era meia-noite, pastor Tiago. Ele me deixou no metrô Belém, o pastor José Roberto disse: Adriel, você não vai conseguir pegar hoje o trem. Eu disse: pastor, eu acho que eu consigo pegar o último. Peguei o último trem ali, o último metrô, na verdade. Era meia-noite e 5, mais ou menos. E eu lembro que esse dia eu cheguei em casa por volta ali de quase 2 horas da manhã. E eu disse: Senhor Jesus, eu queria só um carrinho, ou que eu pudesse mudar para a Zona Leste, mas eu queria uma forma para não pesar os irmãos e mesmo para facilitar o conforto para mim, para minha esposa. E aí naquela ocasião, pastor Tiago, no meio da pandemia, eu estava orando com um amigo, orando por ele, pela família. E certo dia nós fomos para o Monte orar, um monte muito conhecido ali na Zona Sul de São Paulo, Monte da Luz. Um ambiente de oração. Vou bastante lá. Um ambiente muito bom para orar. E eu lembro que foi eu, a minha esposa, um casal, um outro casal e mais um amigo. E naquela oração ali passamos algumas horas e quando estava quase ali amanhecendo, nós nos reunimos para orar e descermos ao monte, voltar para o nosso lar. E Deus me deu uma palavra e eu não sabia o porquê. Eu disse: irmãos, ainda hoje haverá resposta de Deus. Eu não sei para quem que é, mas nós estávamos ali no grupo de 5 pessoas. Eu disse: haverá resposta de Deus aquilo que oramos nesta madrugada. Eu fui para casa, era um período de pandemia, volto a dizer, e eu deitei por volta das 6 da manhã e eu acordei com a minha esposa às 11 da manhã. Acordei tarde nesse dia, pandemia, todo mundo em casa, e a minha esposa me acordando dizendo: ó, fulano tá te ligando, tem mais de 10 ligações. E eu atendi, ele disse: Adriel, você precisa vir aqui agora. Eu disse: aconteceu alguma coisa? Ele: não, mas você precisa estar aqui agora. E eu fui até o Ana Rosa ali, metrô Ana Rosa, dali ele me pegou, esse irmão, que eu já orava ali com ele, nós tínhamos uma íntima amizade. E aí nesse caminho ele foi falando: Adriel, eu estou incomodado, essa madrugada eu não dormi e eu precisava fazer alguma coisa. E eu disse: mas aconteceu alguma coisa? Ele falou: você vai entender. E quando nós chegamos no escritório dele, eu nunca vou me esquecer disso, nós entramos no escritório dele assim, eu estava no banco do passageiro do carro dele. Assim que ele colocou o carro na vaga do estacionamento do escritório dele, logo um outro carro chegou também. Eu saí do carro e ele disse: Adriel, eu não dormi esta madrugada. Na verdade, há 15 dias eu estou incomodado acerca do seu assunto, acerca da sua vida. Mas esta madrugada eu não dormi. E quando foi 6 da manhã eu levantei e o Espírito de Deus falou para mim: arruma um carro pro Adriel. E quando ele falou isso para mim, parou um carro, pastor Tiago, do lado dele. Ele disse: tá aqui a chave,
vai fazer a obra de Deus. Você não precisa me dar satisfação, Glória você a não Deus. precisa fazer nada, você não precisa me dar notícia alguma. Eu só sei que você tem que fazer a obra de Deus Que e faça bênção. estar. Esse foi o testemunho que muito me marcou na pandemia, que eu vivi isso. E eu sempre glorifico a Deus. Não sou de contar testemunhos, deveria ser um pouco mais, porque edifica. Mas esse é um testemunho que muito me marcou e eu sempre que posso ressalto e glorifico a Deus por isso. Glória a Glória a Deus. Deus. Que bênção. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus é Deus de milagres, irmãos. Ele Isso faz o mesmo. inexplicável. Ele faz. Né? Ele realiza milagres, até mesmo miraculosos, né? Assim, Eu você creio. acha que é impossível, aí ele vai e torna possível. Ele faz. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Assim, então você que crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, permaneça crendo. Tenha fé, porque ele pode realizar o desejo do teu coração. Ele ouviu, né, assim, a oração de Ana, né, o choro de Ana, Ouviu. né? E ali desceu com a providência, dando Samuel para aquela mulher, tanto que ela pediu um filho ao Senhor e Deus a deu. Então Glória eu a Deus. creio que o nosso Deus é aquele que ouve o nosso Glória a clamor, Deus. que atende às nossas necessidades, certeza. né? E supre todas as nossas necessidades. Por Aleluia. causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, Glória. eu, Senhor, me levantarei Glória a agora Deus. para pôr em salvo. Glória. Ele é Oh, aquele glória. que salva, ele é aquele que chega na tua Louvado história. seja Deus. Aleluia, e muda o rumo, muda o cenário, muda o percurso. Olha, Ele Deus é falando fiel, né? Deus é fiel, glória a Deus. Então, amados, como eu já tinha apresentado, nosso querido apóstolo Gerson Bentes, da Igreja Cruzada do Poder. Olha Que aí. nome lindo, por favor. O senhor já nos falou, apóstolo, um pouco da sua história de vida. Agora eu queria saber um pouco da história da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Mas vamos lá. Na realidade, Deus me entregou esse nome no dia 19 de dezembro de 2002. Numa madrugada, ele veio, uma luz desceu muito forte no meu quarto, Sim. né? E falou para mim assim: qual foi o nome que eu te entreguei primeiro? Cruzada do Poder, que ele me entregou no monte. Eu não vou entrar em detalhes aqui, pastor Tiago, porque é um testemunho muito forte que eu tenho. Eu recebi a visita de um anjo do Senhor, assim como eu estou vendo você, Aleluia. pelos olhos carnais. Sim. creio. Ele veio. Glória a Deus. Ele tinha 3,5 metros. Eu estava de joelho, né? E quando ele pediu para levantar, eu pensava que era um profeta, alguma pessoa que veio me entregar esse nome. Aí quando eu levantei, que eu fui abrindo meu olho assim, para ver quem estava um ser de verte resplandecente, olhos como chama de fogo, cabelos ondulados da cor do ouro. Ele disse assim: hoje eu desci para te entregar a Cruzada do Poder, dia 14 de agosto de 1999. Isso. Glória a Deus. Tá? Aí eu fiquei lá naquele lugar onde eu congregava antes, né? E Deus me tirou dali em 19 de dezembro de 2002. Mas até ali eu utilizava só o nome Cruzada do Poder. Quando foi em 2002, ele veio numa madrugada, uma luz muito forte entrou no meu quarto, e eu pensava que a bispa tinha acendido a luz. Naquele momento vi que o bocal da luz estava apagado. Eu não consigo olhar, pastor Tiago, porque era tão forte como se eu olhava para a luz do sol. Sim. E aquilo ardia. E aquela voz dizia assim: lembra-te de mim, servo? Eu falei assim: quem está falando comigo? Eu falei assim: eu sou aquele que falei contigo naquele dia, no dia 14 de agosto de 99. Hoje não podes me ver, porque eu desci com toda a minha glória para falar contigo. Aleluia. E hoje vou dizer quem falou contigo naquele dia. Eu sou o que sou. Glória a Eu sou o que sou. Não olhe para trás e vá. Aí ele perguntou: qual foi o nome que eu te entreguei? Eu falei: Cruzada do Poder. Então, o nome completo eu te entrego hoje: Ministério Apostólico Cruzada do Poder. Então, esse nome, só que ele falou o seguinte: na época, pastor Tiago, eu era um homem muito religioso. Sabe aquele religioso que eu era? Se alguém de uma outra denominação chegasse no portão da minha casa, eu pegava o cabo de vassoura e quebrava na cabeça dele. Por quê? Porque eu fui ensinado que uma denominação de onde eu nasci
é como se fosse assim. Ela era Coca-Cola e o resto era tubaína. Eita. Digamos assim. Eita. Você está entendendo? Então, aí, só que deu um nó na minha cabeça, porque na hora que ele me entregou o nome completo, ele disse assim para mim: o que eu estou te entregando é a visão interdenominacional e de reino. Então, eu quero dizer para os queridos ouvintes que o meu ministério não prega placa. Embora sejamos registrados desde 2004, com CNPJ, tudinho, estatuto, mas eu não prego placa. Eu vou aonde Deus me manda, eu faço cruzadas de milagres, que Deus colocou a unção de cura de milagre no meu ministério, né? Então, onde Deus me manda, eu vou. Então, eu não faço acepção de igreja, nem de ministério, nem de comunidade. E vou falar uma coisa para o senhor. Em 2006, eu fui fazer uma cruzada na Igreja Pentecostal, né, Libertação em Cristo, na Penha, lá no Cangaíba. E quando eu estava preparando a mensagem minha, o Senhor chegou para mim assim: vou te fazer uma pergunta. Diga, Senhor. Por que tu achas que Satanás até hoje não destruiu a minha igreja? Isso em 2006, pastor. Sim. Aí eu, como teólogo, né, respondi: Senhor, porque na tua palavra está escrito que os portais do inferno prevaleceriam contra ela. Aí ele perguntou para mim assim: então, muito bem, eu vou te fazer uma pergunta. Quando alguém diz assim: eu não vou na tua igreja porque não é a minha igreja. Eu não vou no teu ministério porque não é meu ministério. Eu não vou na tua comunidade porque não é a minha comunidade. Aí o Senhor disse assim: isso não é reino dividido, servo? Pastor, eu fiquei sem chão, sem resposta. Eu fiquei pensando: sim. Meu Deus, e agora? Porque na minha palavra diz assim: reino dividido subsiste, servo? Eu disse: não, Senhor. Então por que Satanás não destruiu a minha igreja até agora, sendo que o meu povo estão divididos em placas? Quero deixar claro para os irmãos que eu não sou contra a placa. Sim. Placa tem que ter porque nós precisamos congregar, nós precisamos ceiar, nós precisamos ter comunhão. O problema, pastor, é a divisão de placa que existe hoje. Aí o Senhor disse assim: eu vou te responder por que Satanás não destruiu o meu povo até hoje. Por que, Senhor? Porque não foi profeta, não foi homem. Foi eu que disse que os portais não prevaleceriam contra a minha igreja. Aí ele respondeu: porque se fosse, eu não vou na tua igreja, não vou no teu ministério, porque não é ministério, não vou na tua comunidade, porque não é minha comunidade, meu povo já teriam sido destruído. Mas eu sou o Senhor da minha igreja, ele falou. Que bênção, glória a Deus. Olha, antes de entrarmos para a próxima pergunta, apóstolo, eu quero já mandar um abraço para tanta gente aqui. Tem gente mandando um abraço para o senhor. Amém. A Nilda, aqui está mandando a Darcy, eu está creio. mandando um abraço. Quero dar um abraço para vocês também, meus filhos, em nome de Jesus. O Wanderson, o Fábio, né, a Vera, aleluia. O Saulo, Deus abençoe. Né, o César, o Eliseu está aqui também, tantas e tantas pessoas, a Maria José, a Sônia, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui conectados Aleluia. Conosco, né? E Sim. a Lúcia, querida, você que está me ouvindo, Lúcia, manda o número aqui pelo chat, eu estou esperando, eu quero mandar esse livro para você, querida. Ela disse que enviou, mas eu não vi, então tá bom, então eu peço desculpa, mas manda hoje, por favor, manda aqui agora, antes que termine o programa aqui, tá bom, querida? Então, apóstolo, como que você sentiu o chamado para o ministério, né? Ministério apostólico. Foi engraçado o chamado, então. Foi uma coisa muito estranha, pastor. Um detalhe que eu gostaria de contar, que eu estou resumindo por causa do nosso tempo. E esse ser que apareceu comigo no dia 14 de agosto de 99 para entregar a um show do meu ministério, ele tinha um odre na mão dele. Meu Deus. Só que esse odre, pastor Adriel, ele tinha um óleo cristalino e transparente. Só que interessante, tá aí a bispa, que é minha esposa, ela é testemunha disso. Ele pegou aquele odre, ele derramou sobre minha mão e derramou sobre minha cabeça. Só que isso foi de forma literal. Eu saí de lá, pastor, com a mão como se tivesse óleo, cheio de óleo mesmo. Eu creio. Isso aconteceu 2h da madrugada na cidade de Arujá, em que nós fomos com uma igreja, tinha 80 pessoas numa vigília. E ali, quando ele falou comigo como se fosse
como se fosse 2 horas da manhã, como se acontecesse isso com 10 minutos. A visão foi 10 minutos. Só que quando ele foi embora, que eu voltei em si depois dessa visão, quando eu vi, o povo já estava se arrumando para ir embora, era 4:30 da manhã. Mas para mim é como se tivesse sido 10 minutos. Entendeu? Com o tempo, o espaço de Deus é impressionante. Então, justamente nesse período é que Deus me chamou. Só que dali para frente, pastor, começou a acontecer, depois dessa visita, desse ser, né, acontecer milagres no meu ministério. Paralítico, cego, surdo, câncer, AIDS, caroços, coisas que não acontecia antes na minha vida, né? Então, dali Deus me ungiu justamente para que essa missão fosse levada, tá? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu prego o reino do Senhor. Glória a Deus. Tá? Não faço divisão e nem critico a nenhum ministério, não faço divisão nem acepção de nenhuma igreja, de nenhum ministério. Então, Deus me colocou essa missão, né? Anunciar a Cristo. Por isso que a vigília, ela é justamente endereçada ao povo de Deus e não a uma denominação. Uma denominação. Mas para o povo em geral. O povo em geral. Tá? Quem quiser buscar. Isso, tanto que na vigília nós vamos ter cantores famosos, tá? Sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um deles é o pastor Tiago Paz. Eu sou um adorador. Glória. Um adorador. Com certeza. Eu vou fazer questão que o senhor esteja nessa vigília. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, apóstolo. Em nome de Jesus. Então, esse foi o meu chamado do Senhor. Glória a Deus. Que bênção, apóstolo. Que bênção. É verdadeiramente algo marcante, né? Marcante. É algo que fica registrado, uma experiência, né? Única, né? E, apóstolo, antes de concluir com um devocional, nos conta também um testemunho. Nos conta também um testemunho, por favor. Eu estava aqui pensando, mas vou pensar num testemunho de um minuto, muito prático. De um minuto. Foi prático. Eu fui fazer uma cruzada na Zona Leste. O bispo sabe disso. E nessa cruzada foi nos dado uma oferta de R$10. E nós tínhamos que fazer outra cruzada em Amiboi-Mirim, Zona Sul. Aí nós colocamos R$10 de gasolina, que na época eu tinha um Passat. Sim. O ponteiro nem mexeu, meu irmão. Não chegou nem um terço, sabe? Eu disse assim, Deus. Senhor, como é que nós vamos atravessar São Paulo? Não matou a sede do carro. Não tem como gasolina. Aí nós viemos embora. Quando chegamos na Avenida Guarapiranga, o bispo lembra disso? De repente, pastor, o ponteiro começou a subir assim, sozinho. Foi subindo. Glória. Aí eu disse assim, bispo, você está ouvindo? Você está vendo? O ponteiro foi subindo, pastor. Foi subindo e bateu no máximo. E nós ficamos assustados com isso. Fizemos a cruzada também na igreja lá de Amiboi-Mirim, na Zona Sul, e nos deram uma oferta de R$50 na época, né? Aí eu passei no posto e disse, bispo, vamos colocar a gasolina, porque a gente colocou só 10, de repente não dá para a gente voltar para a Zona Leste. Na época eu morava na Zona Leste, agora estou morando aqui na Zona Sul, na Saúde, né? Aí, de repente, quando eu pedi, coloca R$30 de gasolina, que era para a gente voltar, né? Aí o cara, o frentista foi colocar assim, pastor, quando ele colocou, que ele foi espirrar a gasolina, pá! Aí o moço assim, mas moço, o tanque tá cheio. Glória! Nós Isso é só para quem crê. Essa experiência de fé em nome do Senhor Jesus. Que bênção, irmãos. Deus é aquele que ainda enche o carro de gasolina para caminhar e para fazer a obra de Deus. Eu creio nos milagres miraculosos do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entrar no nosso devocional rapidinho? Vamos. Oh, glória a Deus. Que bênção. Reflexão cristã. Pensamento sobre fé e esperança no Opinião Cristã. Pode ir lá, por favor, apóstolo. Bom, eu vou falar sobre fé. Sim. Já que nós estamos falando sobre fé. Depois de um testemunho desse. Agora uma coisa para vocês. Só para contar um testemunho aqui, rapidinho, já que eu vou entrar falando sobre fé. Nós temos uma visão de fé muito diferente, pastor. Porque as pessoas misturam crença com fé. Uma certa vez o Espírito Santo me perguntou e disse para mim, servo, fé não é crença.
Eu disse, por quê? Porque se crença fosse fé, Satanás teria fé. Porque ele crê e estremece. Então ele não tem fé. Está entendendo? Então, fé, na minha concepção hoje, é o resultado da cura, é o resultado da tua vitória, é o resultado da tua bênção que o Senhor vai dar. Então, o testemunho, eu recebi. Então, quando as pessoas vêm na frente para receber o milagre, para receber a cura, quando eu faço a cruzada, eu pergunto para as pessoas, o que você tem? Eu não pergunto, o que você tinha? Quando as pessoas perguntam assim e falam assim, eu tinha isso, pastor, o milagre acontece instantaneamente. Glória a Deus. Porque essa é a visão de fé. Glória a Deus. A fé, escuta, eu coloquei no nosso Instagram, coloquei no Facebook meu, diz assim, a fé não se move pelo sobrenatural. É o sobrenatural que se move pela fé. Glória a Deus. É isso que eu queria deixar para os irmãos. Que bênção. Tenha fé que o milagre não vai acontecer. O milagre já aconteceu. Receba a tua cura, receba teu milagre aí onde você estiver. Em nome de Jesus. Oh, amém. glória a Deus, que bênção, isso aqui é opinião cristã, né, assim, recheado de palavra de Deus, né, comentários, né, pertinentes ao povo de Deus, né, assim, e hoje estamos aqui com o evangelista Adriel Felício, nosso querido apóstolo Gerson Bentes. Então, muito obrigado a vocês, foi um programa muito abençoado, eu quero agradecer a todos que continuaram sintonizados pela Musical FM 105.7 e também através do YouTube Opinião Cristã, que muitas pessoas aqui interagiram conosco no dia de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe, um abraço a todos vocês e permaneça com seu coração cheio de fé em Deus. Que Deus abençoe, até amanhã, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Você ouviu Opinião Cristã com Sonaira Fernandes. De volta amanhã.